uma vez, nas profundezas de uma floresta escura e quase esquecida, um passarinho conhecido apenas como Astropena. Astropena não se lembrava de como havia encontrado o capacete, mas algo nele o atraía. O vidro do visor reflete a luz da lua de uma forma estranha, como se contivesse um segredo. Toda noite, ele subia ao galho mais alto da floresta e observava o céu, como se esperasse algo. Certa noite, uma densa neblina começou a se espalhar pela floresta. As árvores, que já eram sinistras, obviamente sussurram com vozes baixas e ameaçadoras. O vento trouxe um som distante e ritmado, algo entre um murmúrio e um canto. Astropena sentiu suas penas na cauda se eriçarem. Decidiu seguir o som, mesmo sentindo um frio gelado. Ele voou baixo, com seu capacete brilhando na escuridão, até chegar a uma clareira que jamais havia visto antes. No centro da clareira, havia um círculo de pedras antigas e cobertas de musgo. No meio do círculo, uma figura encapuzada sussurrava palavras em uma língua que Astropena não compreendia, mas que reverberava em seus ossos como se tivesse sido escrita para ele. Assim que entrou, o som cessou. A figura encapuzada virou-se e, para seu horror, não havia rosto sob o capuz, apenas uma escuridão vazia. Um riso agudo ecoou por toda a clara e a figura desapareceu, deixando atrás de si uma estranha luz pulsante no centro do círculo. A luz parecia chamar Astropena, e ele não resistiu. Ele se moveu, tocando a luz com seu bico. De repente, foi como se o chão desaparecesse sob ele. O mundo girou, e ele foi lançado para uma escuridão infinita. Seu corpo, frágil e esquelético, parecia se desfazer, até que num instante, uma explosão de luz o envolvesse. Quando recuperou a consciência, estava em um lugar completamente diferente. Um cemitério, cercado por árvores secas e deformadas, onde o céu era permanentemente mês. De repente, uma figura começou a se formar na névoa do cemitério. Era a mesma figura encapuzada, agora com olhos brilhando em vermelho intenso, que o observava sem piedade. Ela se moveu lentamente, sussurrando. Você quis tocar as estrelas, pequeno Astropena. Astropena tentou voar com suas novas asas, mas sentiu-se preso ao chão, como se a terra o puxasse de volta. Ele entregou contra a força que o mantinha preso, e num momento de desespero, suas asas de anjo brilharam com uma luz intensa. Ele conseguiu escapar, flutuando para cima, tentando deixar o cemitério para trás. Mas as árvores parecem esticar suas árvores para alcançá-lo, sussurrando seu nome, tentando arrastá-lo. Depois daquela noite sombria e aterrorizante, Astropena se tornou uma lenda entre as criaturas da floresta. Diziam que ele havia visto coisas que nenhum outro deveria ser ver, e seu olhar, antes curioso e inocente, agora carregava um peso antigo. As aves noturnas evitavam sua companhia, flutuando em silêncio quando ele se aproximava. Os corvos, porém, o seguiam adiante. Astropena tentou voltar à sua vida antiga, mas algo havia mudado. As noites eram mais longas e a escuridão parecia mais densa. As estrelas, que antes brilhavam como faróis de esperança, agora piscavam de maneira estranha, como se observando seus movimentos. Ele passou seus dias vagando pela floresta, tentando encontrar alguma pista sobre o que havia acontecido, mas o círculo de pedras desapareceu, assim como a guilda. Certa noite, durante uma tempestade incomum que parecia rasgar o céu em pedaços, Astropena, uma luz fraca piscando no coração da floresta. A luz vinha de um lugar familiar, ou quase familiar. Decidido a descobrir a verdade, ele abalou a luz, desviando-se das árvores que, além disso, incluem as garras de sombra para ele. Quando chegou ao local, descobri que estava de volta à mesma. No centro do círculo de pedras, que havia ressurgido como se nunca tivesse desaparecido, havia um espelho. Não era o mesmo espelho da torre, mas sim uma versão antiga, com uma moldura de madeira esculpida em formas que lembravam asas de corvos e garras afiadas. A superfície do espelho estava coberta por uma camada fina de névoa, mas Astropena sentia um impulso incontrolável de se aproximar. Ele sabia que não deveria, mas como uma Marione, ao olhar para o vidro, viu seu reflexo, mas algo estava errado. Suas penas coloridas no rabo estavam agora opacas, sem vida, e seus ossos deixados mais frágeis, quase transparentes. Mas o mais perturbador eram seus olhos. Nos lugares onde deveriam estar, havia apenas um vazio profundo, um abismo sem fim. De repente, o reflexo piscou e começou a se mover por conta própria, imitando seus movimentos, mas de maneira distorcida, como se estivesse lutando contra alguma força invisível. Astropena tentou fugir, mas não conseguiu. Era como se estivesse preso no olhar vazio do espelho. E então ele ouviu o riso.
O mesmo riso que ouviu na primeira vez que encontrou a figura encapuzada. Uma mão sombria, envolta em névoa, estendeu-se do espelho e agarrou seu capacete. O passarinho sentiu o peso da mão arrastando-o para dentro do vidro, e suas asas invisíveis, antes desaparecidas, agora emergiam, irradiando uma luz espectral que parecia lutar contra a escuridão.